Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa informação tão difícil que eu tenho notado que os alunos não conseguem desenvolver, que é a tese do texto dissertativo argumentativo, que é obrigatório, né? Ela é essencial no texto da FUNPAR. Então, tanto para a prova da PM quanto da prova da PC Paraná, é necessário que essa tese esteja bem marcada, bem fundamentada no texto. Então, eu vou trazer de uma forma bem básica para vocês aqui como fazer com que essa tese fique marcada lá no início do texto, lá no parágrafo de introdução, tá? Nós temos um texto que é de 20 a 25 linhas só, então é importantíssimo que essa tese fique bem marcada e que seja bem objetiva, claro, coerente com o tema. Então, duas formas aqui bem simples que eu quero que vocês observem, prestem bastante atenção e pratiquem na hora de escrever o texto de vocês, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, é um videozinho bem rápido, mas bem sucinto mesmo. Olha só, eu coloquei aqui para vocês como criar uma tese, tá? Então, duas situações. Quando nós temos o tema que não é uma pergunta, é uma afirmação, e quando nós temos o tema que é uma pergunta, tá? Então, primeiramente, que é o mais comum, é quando o tema não é uma pergunta. Então, primeira situação que vocês vão fazer, vocês vão transformar esse tema, essa afirmação, numa pergunta. Veja ali como é que eu coloquei. Eu já usei um texto que é para a PM Paraná, os fatores que motivam a violência escolar, e veja que eu transformei numa pergunta. Transforme a afirmação em uma pergunta. O que motiva a violência escolar? Quando você responder essa pergunta, você já vai estar desenvolvendo a sua tese. Veja só, precisa estar sempre contextualizado. O que é contextualizar? É você usar informações adicionais junto com o tema e com a tese. Veja como é que eu coloquei ali, separei em cores, inclusive, a parte que é de contextualização e a parte que é a tese propriamente dita, tá? Olha só, contextualização desse tema. A violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade, pois atinge a vida e a integridade física das pessoas. Contextualizei o que é violência, tá? E aí desenvolvi a tese. Nesse grave contexto, e aí eu já começo a colocar o meu posicionamento, a violência escolar tem se expressado de muitas maneiras, entre elas o bullying, que se incorporou à rotina das instituições de ensino e assumiu proporções preocupantes. O que vocês precisam prestar bastante atenção, e claro que eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque eu notei isso nos textos, que quando eu digo, olha, vocês têm que colocar um posicionamento de vocês, alguns têm entendido que se deve usar a primeira pessoa do singular, o eu, mas não pode não, tá? É um texto dissertativo argumentativo, a opinião é sua, entretanto, ela vai ser mostrada em terceira pessoa. Veja que em nenhum momento aqui eu coloco primeira pessoa do plural ou do singular, tá? Eu mantenho terceira pessoa do singular aqui, ok? Isso para uma questão para uma afirmação que não é uma pergunta. Transformo em pergunta, respondo, contextualizo e respondo. Quando nós temos aqui a segunda parte, então, que o tema é uma pergunta, um questionamento. Já existe o questionamento, então não há necessidade nenhuma de você fazer transformação. E peguei um outro tema também já, que eu já deixei isso marcado tanto para a PM quanto para a PC, como tornar o sistema carcerário mais eficiente. Olha só, eu já tenho a pergunta, eu vou contextualizar e vou responder. A minha resposta é justamente a tese. Olha só a parte da contextualização. A sanção privativa de liberdade cumprida em presídio, além de ter caráter punitivo, inicialmente teria a função de ressocializar e preparar o indivíduo para que regressasse regenerado à sociedade após o cumprimento da pena imposta pela prática de crime. Contextualizei. O que é justamente a pena, né? Que o indivíduo está lá condicionado dentro do sistema carcerário. Mas aí eu tenho que responder a pergunta contextualizada. Entretanto, entrei então com um conectivo aqui de oposição. A ineficiência do sistema impede que sua função seja cumprida.
Por isso, investir na ressocialização é o mais indicado para que o sistema ou a prisão deixe de ser apenas um depósito de gente. Então, coloquei de uma forma bastante contundente aqui, que eu chamei o sistema carcerário como um depósito e respondi qual é respondi ao pergunta, olha, investir na ressocialização é a resposta, só que todinha contextualizada. O que vai acontecer? Uma vez montada essa tese, o que vocês têm que se preocupar? Esse aqui é o primeiro parágrafo do texto. A partir de então, eu tenho que escrever os argumentos baseados na minha tese. Então, se eu disse que é para investir em ressocialização, o que eu vou fazer nos próximos argumentos? Eu vou tratar justamente da questão da ressocialização. Vou trabalhar aqui a LEP, porque não tem como você falar em sistema carcerário e não trazer para o seu texto a legislação. Vou trabalhar da ineficiência ou do não cumprimento da lei, vou trabalhar justamente dos problemas que tem dentro do sistema carcerário e por que esses problemas não conseguem resolver o problema do presidiário, fazer com que ele retorne à sociedade para uma vida mais digna, e vocês costumam escrever cidadão de bem, mas não escrevam isso no texto, por favor, tá? Eu vou escrever nos próximos argumentos toda essa parte da ressocialização, por que ela é falha e por que ela deve ser o motivo para que vai tornar esse sistema carcerário mais eficiente, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção em como criar a tese. E aí não pode mais errar em relação a isso, porque vocês têm as duas possibilidades aqui, quando o tema é uma afirmação e quando o tema é um questionamento, tá? E a partir do momento agora que eu vou fazendo análise dos textos, eu já consigo identificar os maiores problemas, e aí a gente vai mandando esses vídeos para vocês, para tentar solucionar essas questões. Inclusive, se vocês tiverem algumas perguntas que sejam assim, realmente dizem, olha, eu não consigo resolver esse problema, isso para mim é alimento para a gente poder fazer esses videozinhos curtinhos e tentar solucionar o problema de vocês, tá bom? Espero que eu tenha conseguido melhorar um pouquinho essa visão que vocês tenham sobre o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que vocês têm que se posicionar, que é tão difícil, né? Para quem está acostumado com o tema CESP, mas comecem a treinar mais esse gênero textual, porque é uma tendência nas bancas, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê logo, logo.